Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no Somos Todos Malucos, agora um podcast observador desde esta nova temporada, e é aí também num observador que vocês podem encontrar todos os episódios, não só desta temporada, como os que estão para trás, têm muitas conversas para explorar. Têm também no YouTube, no Spotify, no iTunes, em todas as plataformas de podcast, e conversas para todos os gostos. Deixem o vosso like no YouTube, ativem as notificações e partilhem as conversas. Tem chegado muita gente a este podcast através de amigos, de pessoas que recebem, que ouvem uma conversa e que acham que alguém, seu conhecido, de alguma maneira vai beneficiar com aquilo que aqui é dito. E por isso, olha, também só me resta a agradecer. O convidado de hoje, aos 9 anos, perdeu, como o próprio diz, as suas dinâmicas de infância. Viu-se obrigado a brincar sozinho, a crescer isolado, com algumas cicatrizes que ele próprio só mais tarde percebeu. Aliás, foi uma descoberta, quando eu percebi o que é que era, digna de um filme de Hollywood, que fez também, por outro lado, desenvolver aquilo que também o traz cá hoje, que é a True Friends, uma rede social que procura responder às críticas feitas às redes tradicionais. Ou seja, uma resposta também para uma verdadeira amizade num mundo tecnológico que existe hoje, que seja também uma resposta aos problemas como a ansiedade, a baixa autoestima e o isolamento. Miguel Fidalgo. Obrigado, Miguel, por teres vindo. Obrigado, António. A tua história, tu tens consciência que dava um filme. Se agora pensando nisso, sim, cresci sem essa ideia, mas hoje em dia, olhando para trás e juntando as pecinhas, sim, eventualmente. Nós vamos falar. Um filme cómico. Não, obviamente tem todos ingredientes para, eu não diria uma comédia, como é óbvio, mas para aqueles filmes, sabes, que a tua história é tão específica que nós, na área da criatividade, nós costumamos dizer que a realidade é a melhor ficção. E é o que acontece, porque se calhar uma pessoa ouvia a tua história num filme e se calhar ainda dizia: "Ei, é fogo, não, como é que é possível?" Sim, eu percebo. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo, faz sentido. E vocês também já vão perceber o que é que nós estamos a falar. Tu és filho de pais separados, não é? Uhum. Tinhas uma vida estável com a tua mãe em Lisboa? Não. Em Santarém. Em Santarém. E aos 9 anos, mais ou menos, o teu pai foi buscar-te para ires viver com ele. Sim. Eu tive uma infância relativamente feliz, no sentido em que era aqueles miúdos de rua. Santarém, como é uma cidade mais pequena, Sim. tu viste à vontade e era o sol que dizia se ias para casa ou não Exato. e não os pais. E portanto era muito feliz nesse sentido. Desde que houvesse uma bola e outras crianças ali no bairro para brincar, estava tudo ótimo. E portanto foi relativamente, eu não digo estável, porque em termos de rotinas não era típica casa com aquela rotina dos domingos ou qualquer coisa, ainda assim estável a nível emocional. Pronto. Sim, mas tu só vias o teu pai aos fins de semana. Nos anos 90 era mais ou menos essa a dinâmica, não é? Era à partida, os pais ficavam 15 em 15 dias no fim de semana com os filhos, podia-se negociar, mas normalmente era isso que era o aceite, pelo menos a ideia que eu tinha na altura, e assim era. Portanto, via o meu pai de 15 em 15 dias. Mas estavas-te bem com ele. Muito bem, muito bem. Tu tens noção, na altura que ele te foi buscar, tu lembras-te disso? Lembro, isto foi a primeira grande cicatriz. Se eu agora tivesse que pôr a vida assim, em termos gerais, foi ótima até aos 9 e a partir daí descambou tudo e só me recompus já em adulto. Mas lembro perfeitamente, ainda agora lá estive a ajudar a minha irmã, que ficou com a casa, uma das casas onde eu vivi, e estava exatamente no sítio onde disse à minha mãe que queria viver com o meu pai. Percebes? Portanto, tudo isto me lembro com algum... Mas é uma cicatriz, já não dói. Mas como é que foi? Foi o teu pai? O teu pai chegou lá porque teve que ter a concordância da tua mãe ou não? Não. Pois é, que isso é que eu não percebi muito bem na altura se foi uma coisa... Não, foi do nada, sem eu perceber porquê, porque estava tudo bem, não havia nada... Pronto, era uma pessoa que estava sozinha, mas começou a lutar ativamente pela minha guarda. E eu nunca tinha percebido porquê. E quando cresci, já com ele, portanto, passado é fácil, ele conseguiu, pronto, eu fui viver com ele. Ainda tive ali uma parte com uma madrasta daquelas da Disney, mas que tratava mal. Quer dizer, é o meu ponto de vista, com certeza. Claro. Ela se agora falasse,
diria que não. Mas pronto, foi mau ali ao princípio, mas durou até eu ter 12, 13, pronto. Mas isto para dizer o quê? Que eu nunca tinha percebido porquê, porque ele me foi buscar. E cresci sem não estava zangado, mas porquê? Se eu era tão feliz. E embora eu goste do meu pai, foi tão mal depois, todas as dinâmicas e o stress e as lutas e não sei o quê. Porque depois tu passaste a ver a tua mãe, ou tipo foste completamente afastado da tua mãe? Foi estranho, sabes que a memória depois acaba por apagar essas coisas, mas houve um período que mal via a minha mãe, mesmo aquele litígio, isto tudo sem WhatsApps, portanto era tipo, ia acabar em telefone, quer anos dizer, 90, não é? anos 90, era tudo muito mais complicado. Foi mal, para a minha mãe, para mim, para toda a gente. Não me lembro, mas depois passei a vê-la ao contrário, de 15 a 15 dias. E tu, o teu pai vai-te buscar e tu vais viver isolado praticamente do mundo. Houve uma altura ainda consegui... Isso ainda é... Pois, isso... Houve uma altura que consegui ainda viver lá perto, em Santarém. E as dinâmicas, o meu pai era um bocadinho mais restrito, minha mãe era muito liberal, com horas. Se eu, ao fim de 3 dias não aparecesse, eu logo... Estou a brincar, estou a exagerar. Mas sim, mas eu também era assim. Éramos assim, nós saímos de manhã e voltavas de sim. Como dizia um amigo meu, saímos de manhã e dizíamos, vou brincar. E depois... Depois, pronto, há de aparecer. Há de aparecer aí, ou à hora do almoço. E eu acho isso bem, portanto, não estou a criticar, acho isso bem. E o meu pai era mais estrito e tinha muito OCD, tinha muito também, não sei o quê, portanto, era aquele as horas, era um minuto. Mudou um bocadinho, mas ainda em Santarém. Mas então houve a parte onde eu fui para os arredores, dos arredores de Santarém. E aí foi mal. E porquê é que foram para aí? Nunca percebi, mas se tivesse que apostar, estávamos no apartamento e passámos por uma casa com O teu pai trabalhava? Deixou de trabalhar, que eu também nunca percebi, deixou de trabalhar quando me foi buscar. Portanto, eu sei que ele trabalhava aqui em Lisboa e depois deixou de trabalhar. Também nunca percebi e também, nunca perguntei porquê. Sei lá, eu acho que às vezes essas questões só surgem mesmo mais tarde. Nós somos putos É isso. e tu não tens noção das dinâmicas. Tipo, andas quase a reboque. É isso, mas depois parece, visto de fora, parece que só dormente. Porque é que este miúdo não pergunta, porque é que não faz? Mas eu tinha medo de perguntar, não fosse vir de alguma coisa que eu não quisesse saber, percebes? É mais isso. Pois, porque depois ainda por cima... Digo eu. Tu sempre tiveste a consciência, sempre cresceste com os teus pais separados, Sim. não te lembras deles juntos? Vi-os juntos para aí 2 vezes e não foi bom. Não foi Agradável. Mas não. E era muito, eventualmente, lá está, não havia esta facilidade, era telefonar para casa na altura. E como é que era a escola? Tu deixaste de ir à escola? Não. Não, mas... Continuaste na mesma escola? Não. Não. Foi na altura em que mudei de escola. Todas estas fases chatas da minha vida coincide com mudança, ou para a faculdade, ou de escola. E aqui foi da passagem do 4º para o 5º ano. E, portanto, mudei de escola primária, onde era ótimo aluno, dentro dos parâmetros da escola primária, ótimo aluno, e tive as primeiras negativas no 5º ano. Portanto, tem-me isso reflete. Já por volta dos 10. Já por volta dos 10. E aí, eu fiquei sem os meus amigos todos, porquê? Porque, lá, pelo menos lá em Santarém, aqui não sei se era por geografia. E como eu estava... Ok, sim, por residência, sim. Ficava... Foste para outra escola. Os meus amigos que viviam comigo na minha zona antiga não estavam comigo. E fizeste novos ou não? Não dava. Não tinham nada a ver, nem eram melhores nem piores. Não tinham muito a ver comigo na altura e pronto, estava um bocado à margem da turma. E foi aí que começou os meus próprios problemas de isolamento social. Por ser um gajo social, foi o contraste de agora de repente. Isso, ou seja, tu eras um miúdo ativo com os seus amigos, que brincava Sim. e foste apagando. Fui, mas mais do que apagar, ou seja, mais do que... Não me tornei tímido, tornei-me frustrado. Estava mesmo frustrado, porque eu queria e não conseguia, porque depois estavam eles com a turma deles, nos intervalos deles, e depois era estranho, e dei por mim, pronto, preferia não estar com uma... Ou seja, tu ias para a escola e ias para casa. Exatamente. E que péssimo. E depois eu vi, eu era o único, naquela altura havia um cartão, tinhas um carimbo verde dos pais se pudesse sair da escola e um encarnado se não pudesse. Eu não conhecia mais ninguém que tivesse um encarnado como eu e isso frustrava-me, porque eu estava habituado a sair e ir comprar gomas à padaria ao lado e eu não podia sequer. E nem isso questionaste do teu pai? Não, sempre associar a personalidade dele, assim, mais estrito, eventualmente algum medo que a minha mãe me fosse buscar, porque aquilo era uma guerra assim muito, estás a ver, e talvez por isso, não sei o que é que o levou, mas o que é certo é que tinha ali um encarnado. Então o que é que tu fazias durante o dia? Escola, casa? Depois ia para casa, onde não tinha ninguém, O que é que fazias em casa? Pá, olha, eu vi desenhos animados até muito tarde, por exemplo, depois apareceram os Sega Saturn, fui, mas não tinha ninguém, não havia telefones para comunicar com os outros, a não ser ligar. E, portanto, não via televisão e fazia coisas. Tinha lá 2 pastores alemães, brincava com eles e isso foi-me apagando em termos de, eu não digo personalidade, mas evolução. Eu sinto que evolui muito mais tarde que os outros miúdos, que depois foram para o futebol, para o rugby, para não sei o quê.
E eu estava ali, em volta de mim mesmo, e acabei por amadurecer mais tarde. Tu tens ideia do que é que pensavas? Ou tipo, porque obviamente a minha história não tem nada a ver com a tua, tirando o facto de que eu tinha amigos e brincava muito com os meus amigos, mas eu lembro de me brincar muito sozinho. Eu brincava bem sozinho, porque os meus irmãos eram mais velhos. O meu irmão já estava casado e a minha irmã era rapariga e tem mais 7 anos do que eu. E eu lembro de brincar muito sozinho. As minhas tardes era isso, era brincar. Mas eu vejo uma diferença grande, que é, uma coisa é, tu estás muito Por bem op- socialmente Pois, por opção, e aí é uma tu opção, neste momento eu era o contrário, eu queria muito ter e não estar não sozinho. tinhas. E oriento-me bem sozinho, hoje em dia estou ótimo sozinho, não ficou nenhuma cicatriz dessas, de estou sozinho, estou mal, Sim. estou bem sozinho, mas lá está, porque sei que estou a um telefonema de ir almoçar com os meus amigos, percebes? Mas bom, foi muito triste e em relação ao que eu sentia, eu não percebo bem, porque era tudo muito dormente, aquilo dava-me para a apatia depois, eu não queria saber, eu não queria perguntar muito, ia vivendo. Mas lembro que um dia acordei e era férias, naquela altura férias 3 meses. Já, aquelas férias de verão. Era para em junho ou julho. Pá, eu lembro do despertador tocar, faço lá saber porque é que eu tinha despertador, mas pronto, que era férias, e pensar, já é dia, que chatice. Quando tinha o dia todo pela frente para fazer coisas, só que como não havia nada que eu quisesse fazer, estava só ali. Atenção, eu gostava muito do meu pai, mas o meu pai também não era muito de brincar comigo, portanto estava ali. Mas o que é que o teu pai fazia no meio disso tudo? Só existia? Só existia. Não havia nada, como não tinha amigos, o meu pai, e a minha aplicação surgiu, não tanto por mim, porque a mim eu percebo que foi temporal e geográfico. No meu pai eu nunca vi um amigo do meu pai de casa, nunca, eventualmente na rua ou lá, eles lembravam-se da escola, mas não havia ninguém com quem ele partilhasse as coisas da vida. E portanto também nunca questionei, lá está, eu nunca questionava, era uma apatia muito estranha. Até na morte dele, a minha irmã, filha dele também, mas não choras? Porque fica ali uma dormência estranha, que deve ser uma defesa qualquer, a mim canalizava-se para aí. E portanto sim, nunca lhe perguntei porquê que estás sozinho, não vais falar com alguém, porque ainda não tinha nem maturidade e eu próprio estava ali com os meus dilemas, portanto não tinha a capacidade e isto que eu estou a fazer, no fundo é para tentar não ajudá-lo a ele, né? Morreu quando eu tinha 17, mas outras pessoas que estejam na mesma situação e que possam ter um final de vida mais digno, e quando digo mais digno é com melhores relações de qualidade. E tu, como é que eram as festas? Estava-me aqui a lembrar, as festas de aniversário. Não eram festas? Era muito estranho. Pá, sabes que a memória apaga essas coisas todas. Não se apaga. Eu acho que isso é, por exemplo, olha, a minha irmã, eu posso falar disto porque ela já partilhou também, apesar de não ser uma figura pública, mas já falei sobre isto. A minha irmã não tem muitas memórias de infância também por traumas. E há muita coisa que eu também não me lembro. A minha também não. A minha irmã, por exemplo, nós tivemos um irmão que morreu antes de eu nascer, mas a minha irmã era viva e lembra-se do meu irmão. Mas não se lembra de muita coisa. Há muita coisa que eu lhe pergunto e ela ri-se assim, achas que eu sei? Pois, não. Também tenho uma irmã que também não sei nada disso. Se me perguntares como é que foi a tua festa com 12 anos, eu não me lembro, mas de certeza, ou que não fiz, ou que fiz com amigos muito antigos, ou fiz só com 1 ou 2. Festas grandes não tinha de certeza. Só depois no 8º ano é que eu consegui recuperar a minha vida social, que ainda é mesmo a 2. Os amigos que eu fiz aí, grande parte deles são os mesmos. Depois eu mudei de cidade e a coisa, fiz outros novos, mas mantive os de Santarém a partir do 8º. Naquele interregno ali foi mal. Tu havia dias que estavas só com o teu pai em casa, tipo sentados na sala. Sendo que o meu pai nem era muito falador, portanto eu estava só ali a ver os malucos do riso, depois iam deitar. Portanto não havia muito para fazer. Percebes? E tu viveste com ele até a que idade? Foi dos 9 aos 17, muitos anos nessa casa, e depois no final já viemos para cá porque ele já estava doente, então viemos outra vez para a cidade, pertíssimo onde eu morava de antes, então reativei. Por volta dos 17 é que tu começaste a reativar? Não, mais cedo, não é? Tu disseste... O 8º ano é que idade? O 8º é 13, 14. Por aí voltei, depois lentamente, e depois tive a sorte de calhar na turma, e que fiquei ao lado, que aquilo devia ser por nomes, qualquer coisa. Sim. De um, que depois ficou o meu amigo muitos anos. Mas quando tu estás nessa adolescência, portanto aí pelos teus 14, 15, 16, já não tinhas essa capacidade de revolta e de questionar o teu pai? Não, pá. Isso, curioso. Não penso nesses 16 como os 16. Eu vim, tipo, quando Monte Cristo aparece não sei quanto tempo depois, tipo, e aqueles anos é como se não tivessem acontecido em termos de evolução. Eu não vivi as coisas, eu não tive as dinâmicas com os outros miúdos de 12, 13, 14, e quando cheguei aos 16 era tipo, acho que já não, mas estava há muito pouco tempo de ter visto o Dragon Ball. Estás a ver? Eles já estavam com as miúdas, eles já estavam com o futebol. Sim. E com o jogo ao fim de semana, e eu não tinha nada disso. Sendo que naturalmente, muito provavelmente era esse tipo de pessoa, percebes? De equipa, de dinâmica,
E então Ou seja, aquilo que nós descobrimos, tipo aos 14, tu descobriste aos 17. Exatamente. Para aí. O meu primeiro beijinho devia ter para aí 18. Não estava atento às mídias, ainda estava meio criança, percebes? E depois até... Isso é quase parece aquela história, sabes, do filme do Menino da Selva, que é encontrado... Havia um filme, o Mowgli, tens a história do Mowgli, mas há um filme muito antigo, eu não sei de que... É anos 90, acho eu, que é também um puto que é descoberto na selva e é a reintegração dele na sociedade que corre mal. Exatamente porque o gajo vivia tipo, com os lobos, tipo Mowgli, estás a ver? Vivia na selva. Eu não é com lobos, mas eram 2 pastores alemães, mas era a mesma coisa. Tinhas ovelhas? Não, também não. Não era esse tipo de quinta, era só uma casa com um terreno grande e pronto. O teu pai morre de leucemia, não é? Foi que... Achava eu. Exatamente. E tecnicamente foi. Sim. Tecnicamente foi. Eu acredito que a notícia se calhar também não tenha sido fácil, ou também não soubeste, se calhar nem soubeste. Lá está, aquela apatia. A minha irmã chamou-me para vir falar comigo e dizer, olha, o pai vai morrer dentro de um ano. E eu não reagi. E eu vivia sozinho com o meu pai, ela não vivia connosco. Eu vivia sozinho com ele. E a tua irmã é meia-irmã? 12 anos mais velha que eu, de um antigo casamento do meu pai com uma senhora belga. E daste bem com a tua irmã? Ou... Hoje em dia, lindamente. E na altura? Era essa 12 anos, não era 12 anos. Sim, mas... Só quando ficámos os dois adultos, é que depois aproximou ao nível de amizade mesmo. Até lá era a minha irmã mais velha, pronto. Imenso respeito, gostava imenso dela, mas e via muito pouco, assim, mas tu nunca vivemos juntos, por exemplo. E tu nunca te tentou recuperar nessa altura? De certeza que sim, por causa da briga logo a seguir. E eu acho que às tantas, pronto, percebeu que... Porque imagina, acabou por ser uma decisão minha, não é? Portanto, ela depois, tipo... Mas porquê é que tu decidiste? Também não sabes? Não sei, não faço ideia. A minha mãe provavelmente vai dizer porque fui persuadido, por causa dos cães, qualquer coisa, não sei, pode ter razão, não sei. Agora, porém em mim, isso não é não aceito, a pessoa faz o que quiser e diz, mas porém nos ombros de uma criança de 9 anos, o peso de ter decidido, por algum motivo não vão ao tribunal, não é? Porque não conta... olhar aqui um chocolate e tu vais, não é? Não tens noção do impacto que vai ter a seguir na tua vida, não é? Mas acabei por ser exato, decidido. Claro, até porque tu não tens noção da importância da decisão e o que é que isso implica. Porque se calhar na tua cabeça, tipo, vou viver com o meu pai e tu fantasiaste outra coisa. E depois não é isso, embora não percebas, não consegues prever a médio prazo, o que é certo estás numa mesa de café, o teu pai e a tua mãe que tu nunca tinhas visto juntos. Então, diz lá o que é que queres, e não sei o quê, explica lá também aquilo que me disseste, e diz lá ao teu pai aquilo que me disseste a mim. Eu estou ali. E a única coisa que eu percebi é, alguém vai ser magoado daqui. A não ser que eu diga, eu vou viver sozinho. E isso vão os dois, mas... E, portanto, eu já sabia que ia correr mal, e, portanto, eu ia magoar muito o meu pai. E, eventualmente, eu até tinha mais pena, porque sabia que ele vivia sozinho. Qualquer coisa me passou pela cabeça e disse, ok, vamos para aqui. Ou então foram os chocolates e os cães, não faço ideia. Mas o que é certo é algo me levou a ir para o meu pai, e pronto, Tu és casado? Não. Só. Deve-te, de alguma maneira, digo eu, ou se calhar não, mas fazer confusão veres, porque todos nós conhecemos casos de divórcios litigiosos, que há muita confusão e que se mete as crianças ao barulho. Deve-te fazer confusão. Faz, mas... imagina, há pessoas que tentam, que lhes dá para replicar. E eu não estou a falar fora de pé, porque isto tem a ver com psicologia, mas daquilo que me parece ver... Dá-me a ideia que há gente que replica e que depois copia aquilo que viu ou que sofreu, e outros que isto nunca mais. Que foi como aconteceu a mim. Isto, não. E, portanto, quando eu criar a minha família, a família que eu escolho, a estabilidade é a bandeira. E até ser... Isto parece mau, por causa daquela coisa da rotina, é tida como uma coisa má. Para mim, ser previsível, haver alguma rotina, claro que não é estar sempre em casa a ver os malucos do vídeo, mas alguma rotina dá estabilidade. E então isto é a premissa. É aquilo que tu nunca tiveste. É aquilo que eu nunca tive. É a base. Amor, muito reforço positivo, falar muito, e daí a aplicação que eu fiz, falar muito, desabafar logo tudo, mandar tudo cá para fora, porque eu vivi sozinho, com uma pessoa que adorava, mas que também não era muito expansiva, portanto, eu nunca vi o meu pai. A única coisa que roçou uma conversa foi, um dia vou-te contar a minha história da Bélgica, que nunca contou. Portanto, foi o mais próximo de uma conversa assim profunda. Foi dizer que ia ter uma conversa profunda. E, portanto, mas atenção, eu acho que hoje ia ser, a concorrência não ia ser muita, mas ia ser o melhor amigo do meu pai, porque tínhamos muito a ver. Eu herdei muita coisa dele, alguma que tento, o OCD, essas coisas todas, os toques. E sentes raiva de alguma coisa? Dele? Sim. Não. Ou de parecenças? Há muitas coisas, estou a ser igual, percebes? Mas não, dá-me só para
para ter a Engraçado. força para combater aquilo, porque sei que ele próprio devia estar angustiado, porque a vida era as franjas dos tapetes paralelas, isto não é a vida da pessoa viver em função disto. Portanto, quando perguntas o que é que ele fazia, provavelmente Estava só a organizar coisa às coisas. coisas tudo. E eu não quero isso para mim, percebes? Era muito condicionante. E então treinei-me e consigo, tenho a maior tendência do mundo, são dezenas por dia que se eu estiver distraído as faço, copinho, não sei o quê, a caneca da esquerda não anda da direita, mil e uma coisas, mas que se eu puder na cabeça, esta semana é tudo ao contrário, ou seja, se o meu cérebro está a dizer tem que ser da esquerda, senão o mundo explode, é da esquerda mesmo que eu vou buscar e consigo facilmente combater. Porque tenho muita aversão a isso, percebes? Chegaste a fazer terapia, não? Sim. Mas atenção, e aí não me leves a mal, discordo um bocadinho da visão que uma vez te vi falar neste podcast. Eu diferencio muito mente e cérebro. Sim. E eu tentei pela via normal, fui a um psicólogo, pá, que imagina, obcecado, começou a mim, dava muito obcecado, isto tem cura, diz-me que isto tem cura. E a minha opção dava-me para aí. Pá, e apanhei uma psicóloga, atenção, acho que os psicólogos têm um papel fundamental, nem que seja para a pessoa desabafar. Sim. Eu faço isso vida, né, da aplicação. Pá, mas à quinta consulta, papéis, sabes, aqueles cadernos quadriculados da escola, rasgados, que têm ainda as coisinhas. Quer dizer, então tu és o... Eu sou o... Mas tu é a quinta sessão, como é que tu não sabes exatamente quem é que eu sou e como é que me vais curar? Bom, não estava a dar. Depois aquelas piadinhas, eu ia com uma garrafa de água, ansioso, não é? Quem é ansioso sabe que às vezes anda com a garrafinha de água. Pois, garrafinha de água, já estou a ver. Ou seja, porquê? Sentes muito o paciente. E eu, ao sentir-me paciente, sentia-me maluco. Sentia-me maluco. E eu não queria essa posição. Então o que é que ela fez? O processo normal. Olha, vamos E então foi ali... que idade? Eu tinha 26 ou 27. Já foi assim. Já foi. Mas atenção, já estava com a Maria, já se falava em casamento, estava... E eu assim, não vou ser o pai ansioso, eu não conseguia pôr os miúdos à escola, tipo, eu nem casar consigo, como é que eu vou voltar? Vou desmaiar 7 vezes e vomitar outras 8, não posso. Então aquilo estava-me a condicionar, aquilo que era o meu projeto de vida, e então deprimi, porque eu tenho zero tendência depressiva, mas porque aquilo, eu não saía de casa, eu não guiava, eu tive de dizer ao meu sócio, olha, segura nas rédeas que eu não consigo, e não cheguei a estar na posição fetal, mas não estava longe disso. Mas pelo menos dentro da tua cabeça estavas. Estava, exatamente. Sim. E então, esta psicóloga, como viu que não tinha mão, mandou-me então para um psiquiatra para baixar os níveis lá de não sei do quê, enquanto fazíamos a terapia. E esse psiquiatra, também não estou a dizer mal dos psiquiatras em geral, mas este ia matando. Ia matando porque a primeira coisa que eu pergunto é, então, mas isto tem cura? E eu, cura? Não, isto é como a hipertensão e os diabetes, vai ter que aprender a viver com isto para sempre. Eu, não há negócio, não quero. não vou viver assim para sempre, desculpe. Ou não vivo, ou vivo bem. E eu disse, então, mas isto é uma coisa da mente, não se cura. E foi a primeira vez que ele olhou para mim, nunca olhou para mim. Faz assim, mente. Não há mente, há cérebro. E eu discordo. Hoje em dia discordo, porque sim senhor, os pensamentos vêm do cérebro, supostamente, não é? Mas aquilo é químico e eu não aceito fazerem disto uma coisa química. O que eu senti, se eu tivesse uma descompensação química, que os comprimidos podem ajudar, a ser é uma consequência e não uma causa. Ou seja, eu não estou ansioso ou deprimido porque houve um imbalance químico qualquer na minha cabeça. Foi o contrário. Eu estou assim porque alguma coisa se está a passar. E fazendo uma analogia que não é minha, vi noutro sítio qualquer e não me lembro quem foi, por isso peço desculpa, mas se estiveres a guiar um carro e acende uma luz no tablier, tu não vais à oficina dizer desligue-me esta luz. Não é? Tu queres resolva-me o problema que está a causar esta luz. Sim. Eu sinto que o psiquiatra desligou uma luz e realmente apagou esse sintoma. Mas esses todos. Portanto, a vida estava só... Comigo não resultou. Atenção, com outras pessoas... Sim, pessoas eu acho que depende, obviamente, de caso para caso e de experiência para experiência. Por exemplo, eu psicólogos acertei para aí ao quarto ou quinto. Sim, sei de muitas experiências dessas. Eu, por exemplo, fiz psicanálise e uma vez um tipo até refilou comigo, mandou-me um mail muito ofendido porque eu tinha falado muito mal da psicanálise e na altura falei mal da psicanálise porque não funcionou para mim. Exatamente. Mas estava meio a brincar na altura, isto foi num espetáculo. Pois, como está exposto. Pronto. Mas a psicanálise naquela altura não me fez sentido e ainda hoje... se calhar não sei se faz ou não, mas se tivesse que experimentava. Mas tipo aí 4 psicólogos e psiquiatras foi para aí 2 ou 3. Uma questão de encaixe. Comigo não funcionou. Por exemplo, a medicação, eu tomei medicação e ainda tomo e eu noto diferença. Noto diferença no meu comportamento. Mas sentes-te curado? Não. Quer dizer, eu sinto-me curado. Eu não me sinto muito longe disso. Sabes que eu sinto-me curado? Mas eu sinto que me ajuda, mas eu sinto que tenho muita coisa a fazer. E sinto que é uma parte minha, percebes?
De trabalho pessoal. De trabalho Em pessoal que sentido tem que- psicológico? Sim, sim. Eh, Sim, não é só ter as feridas, aquela história das feridas do passado. Eu, se olhar para trás, eu sou capaz de perceber o que é que, de alguma maneira, pode ter influenciado para aquilo que eu sou hoje. Pois, Mas o ter só o conhecimento não funciona. percebo. Hum, Há pessoas que estão muito por aí. A mim, por exemplo, eu não consigo. A maneira de me curar não pode ser ir lá atrás, a não ser que me garantam. Assim que descobris o que é que te causa a ansiedade passa. Fica resolvido. Não, isso não Como vai eu sei acontecer. Sim. Porquê que eu hoje digo que me sinto curado? Porque eu digo, e esta sim é minha, digo que são ansiedade, ou os ataques de pânico, ou qualquer forma de ansiedade que tenhas, eu chamo-lhe cólicas mentais. Porque assim como eu tenho cólicas, tive e vou ter ao longo da minha vida, ainda agora comi um Big Mac and Jeep aqui, provavelmente aqui tenho uma, mas eu não vivo condicionado pelo facto sim. de poder ter cólicas. Sim, isso. E por isso é que eu digo que estou curado. Ok, sim, Eu sim. antes, eu fui à nossa tarde, Sim. agora falar disto também. Fui à nossa tarde e aquilo é um cenário gigante, há o cozinheiro, estão as senhoras todas a bater palmas, vai lá o cantor, e puseram-me atrás das câmaras o tempo todo. Ora, sem saber quando é que era a minha vez. E se calhar tenho que ir fazer xixi agora porque se tiver daqui a bocado... Sim, mas isso é o trabalho que eu estou a dizer. Eu percebo, então eu estou a perceber essa perspectiva. Tu sentes-te curado porque, ou seja, no sentido, tu continuas provavelmente a ter momentos de ansiedade ou de seja do que for, mas não te condicionas por eles. Eu deixei de ter medo. Exatamente. E por isso sinto-me curado. Eu tive o maior ataque de ansiedade que já tive, mesmo na minha pior fase, quando, finalmente, Miguel, já podes ir para o sofá. Fui para o sofá e ela ainda estava ali com o cozinheiro. Bem, as câmaras já apontaram, estas luzes todas para mim. Patum. Eu, ui. Depois penso, pá, se eu desmaiar ou vomitar em direto, os meus filhos vão ver, fica para os anais da história e eu vou desmaiar em direto. Já com as câmaras apontadas, já não podia fugir. Mas dá-me essa coisa, tenho que fugir, o que é que eu vou? Estou a inventar desculpas, atrasado, ligaram-me da escola, mil e uma coisas que eu tinha já preparado. E disse, pá, não, porque eu sei que isto vai passar. Então acalmei-me e há uma parte onde ela diz, lá para o cozinheiro, vá, tens 10 segundos. E esses 10 segundos, pronto, então daqui a 10 segundos, no momento em que ela está a vir, passou, mas estás a ver, vai acontecer. Agora, tive medo de guiar para casa, tive medo de ir outra vez a outra. Não, se desmaiar. Mas isso revela uma grande resiliência nesse processo todo. E isso é o que faz sentido. Eu muitas vezes sinto essa dificuldade, eu sei o que é que tenho que fazer e sinto essa dificuldade. E muitas vezes, eu não escrevi sobre isto e que o meu psicólogo diz, e a cena que eu ainda hoje disse isso a uns putos, que é, nós não somos os nossos pensamentos, nós não controlamos os nossos pensamentos, mas os pensamentos só ganham força quando nós lhes damos importância. Exatamente. Portanto, tu achas que o desfoque ajuda? Ou seja, quanto mais objetivos e coisas na vida que tu tiveres, mais desfoque... Isso ajuda. Isso é que eu percebo perfeitamente. Se eu deixo de fazer desporto, se começo a acordar tarde, se começo a jogar muito FIFA, passo-me da cabeça de várias maneiras. Isso... Percebes logo, não? Meditação. Eu faço meditação, não faço todos os dias, mas às vezes eu sinto necessidade, se calhar faz-me bem meditar e vou meditar, mas também não faço regras tipo, tenho que meditar a esta hora. Sim. Tenho que fazer, estás a perceber? Sim. Porque eu percebo, se começar a deixar essas merdas de lado, eu vou começar a condicionar-me e a deixar-me arrastar pelos pensamentos. Exato. E isso provavelmente era o que o teu pai fazia e o que eu faço em muitos momentos e o que muita gente faz. Só que o que eu acho curioso na tua história é esta parte de Hollywood que eu acho que muda de certo modo a tua vida. Foi. Que é tu aos 17 anos, o teu pai parte com uma leucemia, mas tu só mais tarde, tu segues a tua vida, meio desorientado, não é? Estavas no secundário, fizeste faculdade. Estava no 12º. Depois foste para a faculdade. E depois eu já não me lembro como é que tu descobres que a condição do teu pai. Já mais tarde. Pronto, partindo dessa parte, lá está outra vez a transição da escola. O meu pai morre no meu 12º e eu no ano a seguir vou para Lisboa, sozinho. A minha relação com a minha mãe não era muito boa e hoje não é praticamente. E fui para Lisboa sem ninguém, portanto era coboiada, aquilo foi tudo que era festas eu ia. Primeiro fui para a terapia da fala, porque a minha irmã mais velha era terapia da fala e eu não sabia o que é que queria. Olha, tenho apontamentos e a turma é só miúdas, portanto vou para ali. Só gajas. Durei meio ano. Vou-me safar. Durei meio ano, olha, durei no dia em que foi um Sporting Benfica, eu achei, tinha ganho, ninguém com quem falar. Então disse, não. És do Sporting? Sou. O Santarém, malta de Santarém é muito Sportingista. Então, já que é por causa do cabelo. E pronto, isto para dizer que
E depois fui para a gestão, porque dá para tudo, a típica coisa, e só depois é que fiz ciência política, mas já aí com a Maria e já com um plano de vida. E pá, foi há pouquíssimo tempo, foi há 3 anos. Estava em conversa com a minha irmã mais velha, que ou ela achava que tinha dito e não disse, ou eu... Aquelas cenas tipo Porque imagina, eu era um miúdo na altura. super importantes, mas E ela assim, eu assim, pois, o pai morreu de leucemia. Ela, o meu pai não morreu de leucemia. Eu, como assim não morreu de leucemia? Morreu indiretamente. O meu pai tinha policitemia vera, que é uma coisa, a medula produz coisas demais, então o sangue fica espesso e podes morrer de infarto e trombose e tudo mais. E na altura disseram-lhe, olha, tem 2 opções, ou morre agora, quando calhar, ou há aqui um tratamento que faz com que o sangue fique mais líquido, mas daqui a 10 anos a sua medula vai deixar de saber o que fazer e provavelmente morre de uma doença secundária, provavelmente a leucemia. Há de ter sido uma coisa deste ano. Ele decidiu viver 10 anos e foi-me buscar. Ou seja, eu hoje em dia percebo o que é que o levou a fazer aquela mudança toda na minha vida, que eu não o culpava, não estava zangado, mas é tipo, uai, porque estava tudo tão bem. É essa parte. Isto é Hollywood, meu. É estranho, não é? Mas isto prova, há sempre nós somos contexto e nós não agimos, nós reagimos. O meu pai fez aquilo porque foi a vida dele, a minha mãe, nós não nos damos, mas de certeza que houve coisas na vida dela que fizeram com que ela fosse a pessoa X, que depois não compatibilizou comigo. 1001 razões, mas há sempre uma coisa qualquer. O que é que tu sentiste quando ouviste essa história, quando descobriste essa história? Foi praticamente a seguir, vendi o negócio que tinha e disse, eu vou fazer, eu só cá estou, ou pelo menos é suposto acreditar que só cá estou uma vez, eu só tenho esta vida, eu vou deixar a marca e ajudar, não o meu pai, que já não consigo, outros pais e outros filhos e outras pessoas, todas as pessoas que... Isto começou pelo isolamento social, está mais emergente. Eu chamo-lhe a app do desabafo. Porque as pessoas, lá está, não desabafam. E ou tens amigos e acabas por nem desabafar com eles, ou não tens. Portanto, vamos dizer que este é o cluster com quem desabafas. Até chegar a um psicólogo a quem pagas para desabafar, e ainda bem que existem, mas no meio não há nada. Então o que eu decidi criar foi uma plataforma onde, ok, não são teus amigos ainda, podem vir a ser, mas não são teus amigos, não são terapeutas, mas têm o mesmo problema que tu. E tu vais falar com elas já emparelhado, não pela tua imagem, não pelo sushi, pelos filhos loiros que não fazem cocó. A vida é ótima, não é nada disso, não há imagem, mas tu estás emparelhado por tema e tu desabafas logo porque estás completamente definido porque não és. Não tens o nome, não tens imagem, ninguém sabe quem tu és. E tu podes falar do problema. Tu, quando sabes essa notícia do teu pai, eu não sei, mas eu estava a pensar que se calhar tu compreendeste aí uma data de coisas. Sim. Porque é que ele te foi buscar... não é? Exatamente. Porque basicamente ele tinha esses 10 anos e bate mais ou menos certo com a altura que ele te foi. Exatamente certo. Só que ele nunca me disse. Pois. Já viste, e é a partir daí que nasce esta ideia, a aplicação que nós estamos a falar, que o Miguel está a falar, é True Friends. Ou seja, é essa maneira de... Tinha sido tudo tão mais fácil se o teu pai ou por um lado, se o teu pai queria te poupar, provavelmente à dor, não sei, diria eu. Se calhar isso nem estava na consciência dele. Provavelmente ele nunca deve ter desabafado nem com os pais dele, nem com os avós, nem com os amigos e simplesmente, tipo, isto é meu, ninguém vai saber. Para não falar que era anos 90, ele não tinha acesso à informação que nós temos hoje. Não é? Nós facilmente hoje encontramos pessoas que têm o mesmo. Aliás, muito provavelmente ele nem sabia que tinha coisas, problemas. Achava só, pronto, isto é a minha vida e está tudo bem. Provavelmente até falta de diagnóstico. O que é certo é, se ele desabafasse, provavelmente... Tinha ter-me dado uma data de coisas. Ele dizer-te, nem estou a falar do toque, nem disso, mas mesmo da condição, olha, vai-me acontecer isto e... Pá, se nem calhar... comigo, pá, eu era um miúdo, não é? Porque quando ele soube eu tinha os 9. Mesmo se mais tarde, ele devia estar à espera do tempo certo. E há coisas que, imagina, eu adorava ter conhecido o meu pai, que eu só conheci o meu pai enquanto pai, educador, nunca enquanto ele, pessoa, nunca desabafei. E no final, meu pai era muito, ou pelo menos para mim transparecia muito negativismo. Porque lá está, ele sabia que ia morrer, portanto ele dizia sempre, tens um pai que vai morrer muito cedo, prepara-te. Eu achava que era coisas dos avós, que não, ninguém me leva, aquelas coisas de velho. Achava que era isso, ou os primórdios disso. E hoje sei o que é que era. Ele nunca me disse, mas no final, já ele estava semi-acamado, ainda em casa, ainda não estava no hospital. E há uma parte, deve ter visto um anúncio ou qualquer coisa, eu estava muitas vezes ao lado dele, numa cadeirinha sofá que ele tinha ao lado da cama, eu estava lá, vemos os dois ténis, que depois isto era sempre, ele via muito sumo, que dava na Eurosport, lembras que Sim. Sumo, ténis, mas normalmente esporte, e snooker, desportos silenciosos. Portanto, imagina, duas pessoas que não falam, gostam de estar próximas, e desporto, então aquilo era,
Era o som. Ao mesmo E- tempo era isso que vos ligava. Era, mas eu ainda hoje digo, já digo aos meus filhos, a mais velha até lhe digo, e isto eu tinha muito com o meu pai e eu contava como tempo bonito com ele, estamos só aqui os dois. Que era isso que tinhas, não tinhas mais Exato, nada. provavelmente. Mas há uma parte onde ele deve ter visto o anúncio e me diz: no dia que ficar bom, vou comprar um BMW. Uma pessoa que nunca fez projeções de futuro, zero otimista, zero materialista, aquilo foi zero do meu pai. Ou era ele a tentar ter uma leve esperança de. Ou então era só tentar ter graça porque sabia que nunca ia comprar o BMW. Mas era private joke, porque eu não ia percebê-lo. Eu não sabia de nada. Mas ele sabes que ele tinha um sentido de humor muito giro, apesar de ser calado, ele tinha um sentido de humor muito giro. Dizia-me a minha mãe, dos tempos em que namoravam, que ele tinha um humor muito parecido ao meu. Mas vai na volta era isso, se calhar ele a brincar consigo próprio. Olha, isso foi uma coisa. Eu tenho quase a certeza que nunca disseste ao teu pai que gostavas dele. Nem o teu pai te disse a ti. Que ele gosta de ti ou amo-te. Não era muito comum. Ele dizia de outra maneira. Ele perguntava muitas vezes se fôssemos viver por baixo da ponte se vinhas comigo. Nunca percebi. Ou estava a dinheiro a alguém ou qualquer coisa. Não faço ideia. E eu dizer que sim era a minha maneira de dizer que gosto de ti. Mas não, nunca cheguei ao pé do meu pai. Mas isso era uma maneira, se calhar, ele também sente saber que não ia estar sozinho. Olha, estás a ver? Muito eventualmente. Agora, com o olhar de adultos a olhar para trás, provavelmente era isso. E era a maneira. Perguntava-me imensas vezes. E eu dizia que sim, era a minha. Dois homens do Ribatejo viviam juntos. Estava a dizer, eu gosto de ti. Tipo, não era muito normal na altura, mas hoje dizia-lhe facilmente 1000 vezes, todos os dias, se for preciso, que gostava muito dele. Olha, essa psicóloga, eu já partilhei isto aqui em outras conversas, podem explorar as outras. Essa psicóloga com quem eu fiz psicanálise, se há alguma coisa que ela me ajudou foi na relação com o meu pai. Que ela fez-me falar com o meu pai. Eu vi o teu Da TEDx. Isso é mesmo verdade. verdade. E foi mesmo assim. Eu tive que dizer ao meu pai tudo aquilo que eu sentia e foi aí que eu obriguei o meu pai a contar coisas que eu não sabia. E que se faz essa transformação de este gajo tem uma história. Tiveste a epifânia que eu tive então de há mais do que Este chegou. gajo tem uma história, este gajo faz isto porque ele não sabe fazer de outra maneira, porque já lidou com isto, porque teve esta infância, porque... Pois. Eu também, por exemplo, eu hoje sei que ele tinha problemas ali com o irmão, porque achava que os pais davam mais atenção ao irmão e tinha poucos bonecos, pouca atenção, portanto eu percebia ali, mas é isso que tu dizes, há sempre qualquer coisa por trás. Mas em relação, estavas a dizer do psicólogo, eu, por exemplo, que há bocado não disse e se calhar alguém está curioso de saber, mas eu também, da maneira racional era muito difícil eu não me sentir paciente e eu não queria essa posição, sentia-me mal e sentia-me... Sim, é normal, porque maluco. sentes a coisa do rótulo. Comigo não funcionou, eu não estou a dizer que é verdade, mas comigo não funcionou. E então eu tive que ir de outra maneira, eu tive que ir por género, eu nem sou de acreditar nessas coisas, sou muito cético, mas foi semi-hipnose, que é, ok, em vez de falarem comigo e chamarem-me à razão, porque eu vou sempre inventar uma desculpa, eu vou sempre já outra cartada e tenho sempre as trunfos para dar. Vão à máquina, vão ao subconsciente dizer que está tudo bem, para não... E ajudou-me imenso na altura. Depois houve todo um processo depois disso, de maturação, e hoje em dia o medo de não ter medo foi isso, juntamente com muita coisa psicológica. Aquilo abanou tudo, eu não tinha ídolos, e os ídolos que eu fui buscar eram tudo pessoas que eu tinha como fortes, isso ajudou-me tudo muito, mas foi semi-hipnose, foi uma coisa que é, desculpa a publicidade, mas é tipo clínica da mente. Sim. E estava cheio de medo, porque, por exemplo, em desespero, Google, não vi ChatGPT, Google, alternativas, psicólogo, comigo não estava a funcionar, percebes? Hipnose eu tenho a ideia que não resulta comigo, porque eu sou bem mental. Então fico com aquela cena de vou estar sempre bem na defensiva. Também eu fui E completamente assim. na defensiva. Eu fui assim. Eu fui assim. Com alho e Pá, coisas. mas eu pensava que ia ser o professor caramba a mandar lúcios e dizer que eu ia ficar conversa. bem. A primeira conversa, para já é assim, entras, um luxo do caraças, tipo, tudo bonito, tudo bem arranjado e é caro. E numa avenida principal de Lisboa, e pronto, não é, pronto, check, primeiro ponto. E depois é uma primeira parte de conversa onde te sentes um cliente. Tu és uma pessoa altamente respeitada por eles e estão só a posicionar-te no tempo. Tu és assim agora. Não foste e não vais ser. E depois, então os fones, que eu, se me dissesse se fui hipnotizado, não. Mas, que é certo que eu acordava quando diziam 10. Porque era sempre a mesma coisa, nas sessões todas. Então eu adormecia, luz baixinha, o homem ainda por cima adormecia logo e achava que estava sob controle, porque era sempre a mesma coisa. Vai, abre o cofre, mete as coisas no cofre. Eu, quando percebi que era a mesma coisa, a terceira sessão, estava sempre a dormir. E acordava sempre quando ela dizia 10. Portanto, a ser hipnotizado era por causa disso.
Quer dizer, houve uma vez que ele disse 10, portanto já devia ter tentado várias vezes. Tu acordavas ao 10, mas não sabes quantas vezes é que eles te fizeram. Não sei. 2, 3. Uma vez ela estava zangada a dizer 10, portanto provavelmente não foi. Esta aplicação, quando é que começou a surgir esta ideia de quebrar então esse isolamento? Foi quando o teu pai morreu e tu descobriste a história? Foi. Aí foi. Tu tinhas uma empresa e vendeste. Era empresa de quê? Era de formação de línguas. Íamos às empresas dar inglês. Ok. E tu, mas foi tipo também revelação? Foi uma revelação e tu achaste, ok, o que eu quero fazer é isto? Eu quero dar um propósito à minha vida. Dar aulas de inglês não é um propósito. É bom e estás a ajudar muita gente, mas há mais do que. E eu sou muito de pessoas e não tanto de coisas. E eu quero ajudar pessoas a ter uma vida melhor e eu acho mesmo, e estou muito crente nisto, até isto foi tudo baseado num estudo de Harvard que não vou amassar com ele, que durou 100 anos, que no final chegaram à conclusão, podes ter tudo, não vais ser feliz se não tiveres relações de qualidade. E eu acredito piamente nisso. E há gente que não tem, mesmo eu fui para fora, não tive acesso sequer a relações de qualidade, nem tem a ver com a personalidade. E então disse, pá, isto é o meu propósito de vida, eu vou criar uma plataforma, porque eu olho e penso, mas que ironia é esta? Kumbaya, estamos todos ligados, eu consigo mandar uma mensagem ao Ronaldo no Instagram, estamos todos conectados, mas as pessoas estão mais isoladas, cada vez falam menos, cada vez desabafam mesmo, mais em psicólogos, mais ansiedades, mais... Uai, estamos todos agora ligados e agora sim o humano está junto. Então onde é que isto é diferente? Onde é que a True Friends é diferente? Porque essas aplicações todas, a mim põe-me um rótulo de rede social e eu não me identifico como rede social, uma plataforma para as pessoas desabafarem. Essa raiz dessa árvore que dá esses frutos, que são o Instagram, o Facebook e tudo mais, a raiz dessa árvore é interação. Likes, comentários, caracteres, está tudo bem com isso, não é? É uma árvore, ainda bem que existe. A minha árvore é a árvore cuja raiz é comunicação. É para as pessoas comunicarem, desabafarem, terem conversas que tu não as tens nos outros sítios. Não é? No Tinder, de certeza que vais desabafar os teus problemas, ou no Facebook. Aqui é para comunicar. Portanto, não interessa... Desabafas, só que é publicamente e sujeitas-te depois aos haters e às pessoas todas. Então como é que funciona? Então, no fundo, tu fazes aquele onboarding, dizes a idade que tens, que é mais ou menos no espectro, imagina dos 20 aos 25. Tipo um questionário? Sim, só para te situares, ok, vivo aqui, falo esta língua, tudo o que é importante para nós, para fazermos o match com as pessoas. E depois vais pôr os teus interesses, causas, valores, e depois, isto surgiu mais tarde, por vermos o que é que acontecia lá dentro, há falta de palavra melhor, mas problemas, coisas que te transtornam a vida. E foi aqui o ouro. Aqui é que percebemos que era isto que as pessoas estavam a pedir, que era, eu quero um sítio para falar com as pessoas, mas sobre o tema que me transtorna. Temos muito overthinking, ansiedade, depressão, divórcio, filhos. Há muita malta da nossa idade que eu achava que ia ser os miúdos, e não, 30, 50, porque é aqui que acontece a porcaria toda. Né? Divórcios, mudanças de emprego, finanças, é tudo aqui. E eu estive lá na aplicação a ver como é que funcionava, e fazer mulher, homem, de várias idades, para perceber como é que as pessoas reagiam, e nunca há, claro que há, mas muito residual, as pessoas depois quererem desbloquear e ver as fotografias, elas só querem ter ali alguém humano, que não seja inteligência artificial, com quem partilhar. Mas essas conversas são privadas? São. Totalmente privadas. E anónimas. Eu não tenho nome, não tenho nada. Tenho um avatar. Então como é que... Tens um avatar que é um gato? Que é um gato. Porquê? Porquê é que escolheram um gato? Então, eu não tinha ideia para o avatar, porque isto tudo foi baseado no Mirk. Ainda apanhaste o Mirk? Claro. IRC, pronto, vamos chamar o Mirk. BDTC. Ui, que eu passava-me, porque eu sou de Santarém, dizia STR. Sim, Trador. Alcindre de Santarém. Portanto, uma marca muito, muito profunda na minha vida. E isto para dizer então, o que estava a dizer? Dos avatares. Sim. Porquê é que é um gato? Porque eu estava a falar nessa altura era com uma rapariga, e coisas mais banais, ela fazia uns bonecos de crochê, as coisas mesmo da vida, nem estávamos a falar de problemas, nessa altura ainda nem havia os problemas lá na aplicação. E às tantas disse, olha, estou há 3 dias a falar contigo, a conversa está a fluir, então já sabes a minha vida toda, bora desbloquear. E o desbloquear permite trocar fotografias e verem-se. E ela disse, olha, eu quero desbloquear, mas tenho que te avisar que tenho nanismo, sou uma pessoa anã. E eu, tudo bem, desbloqueámos. E depois eu disse-lhe, olha, vamos lhe chamar a Joana, olha Joana, eu sou fundador da aplicação. Era importante para mim saber, embora seja um caso obviamente extremo, o que é que isto significa para ti? Esta aplicação diz-te alguma coisa? E ela disse, olha, ainda somos poucos e eu passo aqui a vida, porque eu aqui não sou anã, sou a Joana. E portanto eu consigo mostrar a minha personalidade, não levo com ghostings, ninguém bloqueia, porque em todas as outras redes sociais, se eu não me defender com fotografias dos meus gatos, se puser as minhas, as pessoas não só me fazem ghosting, como bloqueiam para não ter que lidar que estou a fazer ghosting a uma anã.
E então eu disse, olha, não tinha avatares e agora toda a gente vai ser um gato, porque como tu tiveste que usar gatos, então toda a gente agora vai ter que usar gatos. Até eu digo que se altera, obviamente, mas por enquanto fica, em homenagem a esta Joana, todos vamos ser gatos. Porque se ela... Ao mesmo tempo, a aplicação não promove, já deves ter recebido esta questão, não promove o isolamento. Em que sentido? Porque as pessoas estão a criar ligações, estão a fazer partilhas, mas estão a fazer as partilhas, lá está, de um ponto de vista de uma rede, num sítio, na internet, socialmente continuam, se calhar, a ter uma vida totalmente diferente, isolada. Exatamente. Estás a perceber? Mas podemos ver isto como elas estão situadas geograficamente, portanto não estão no Canadá, não é? E o que é que acontece? Isto pode ser um ótimo ponto de partida, porque imagina, aquelas aplicações que ainda bem que existem, de marcar um convívio com gente que não conheces, com estranhos, não é? Nos restaurantes e não sei o quê. É giro e tem o seu propósito, só que tu vais às escuras, é blind, não é? Não vês. Tu aqui, quando fores, e promovem muitas vezes encontros para assim conhecer, por exemplo, olha, a mim, aconteceu-me, eu gosto da NFL, de futebol americano. Eu não tenho um amigo que goste. E eu ali, tenho gente com quem falo da NFL. Provavelmente ele vai-me convidar, olha, a um bar, bora ver o Super Bowl, estás a ver? E vamos. Mas surgiu, já depois temos alguma partilha, já temos alguma coisa, e depois então, mas não é às escuras. E isto vai, quando tu vais, imagina que corre mal. Imagina, vais com um amigo e vais ver o jogo, pá, o gajo é muito estranho e não tem nada a ver contigo, agora tenho que ver o jogo até ao fim, que chupa que eu dou. Eu digo para o Super Bowl e eu não vou dizer Super Bowl. Percebe? E ali já tu querias. E portanto, o que nós fizemos é, sem qualquer bias, sem qualquer preconceito, e isto não tem uma carga negativa, qualquer coisa, caixinha onde tu agrupes essa pessoa, não a tens. Vai ser só a personalidade dela, vai ser só a maneira como ela desabafa contigo, como te ouve, se é cortês. E depois, a própria comunidade se avalia, tem aquela componente tipo Uber e Airbnb, a comunidade avalia-se. Quanto melhor te avaliar uma pessoa que fala contigo e dizer, pá, este gajo é brutal, muito simpático, quanto melhor tu fores, mais em cima apareces, mais gente vai falar contigo. E mais, mas é sempre nesse registro privado. Sempre privado. Não tens tipo posts, não. Mas tens um perfil. Tens. Com os teus gostos, provavelmente, e coisas... Mas a própria aplicação, nem precisas procurar muito, porque a própria aplicação sugere-te, olha, isto é muito, muito bom para ti. E não achas que as pessoas se podem tornar dependentes da aplicação? Não, porque... Percebes o que eu estou a dizer? Percebo perfeitamente. Eu acho que se ficarem... Era nesse sentido que eu estava a dizer o isolamento, ou seja, combate o isolamento, mas promover de outra maneira o isolamento, das pessoas ficarem tão dependentes e passarem só a vida aqui. Que é bom, no sentido em que estão a desabafar, mas se calhar as relações, não sei, as relações não é reais, mas físicas, são menos promovidas. Eu sou completamente a favor de que não há nada como isto. Percebes? Não há nada como o presencial, o one-on-one. Mas vamos dividir em dois. É as relações offline, que são as que eu acho que são as mais saudáveis, e as online. O que nós estamos a fazer é, para já uma ponte, porque dali tu depois passas para outro e é muito mais seguro. Sim. E se isto existe, e é uma realidade, bora torná-la não nociva. Bora então fazer disto alguma coisa de bom, porque então se está ali, ao menos que esteja a desabafar, ao menos que esteja a partilhar coisas boas e com um registro bom e simpático e cortês, em vez de ser, por exemplo, se eu for para uma rede social fazer um comentário ou um post teu, o que eu estou a querer é a validação de alguém que pense como eu. Pois, malandro, não sei o que, para ver se mais alguém, o que eu quero é porque eu sei que estou exposto. Sim. E aqui não, aqui é um a um, não há isso. E depois promove-se o offline lá dentro, depois de uma conversa, deste primeiro passo de desabafo e de partilha, que é o que não existia antes. Porquê é que tu achas que há tantos haters e gente com tanta coisa para resolver no digital? É validação. É validação. Que está tudo bem, imagina, não estamos aqui os dois de pijama, nós somos seres sociais e está tudo bem, não somos hipócritas por estar aqui vestidos como não queremos, não é? Queremos estar de boxers em casa a ver Sport TV. Mas então, há sempre uma componente social, não é? De validação, que é normal, claro que tu queres ser bem visto por aquelas pessoas que gostas e que não gostas. E portanto, o que acontece ali é, eu sei que se der a minha opinião, e quanto mais, normalmente a tua atenção vai mais para a coisa, se tu vires, imagina, uma árvore, uma fruta, nuvens e uma cobra, vais estar sempre focado na cobra. Sim, no medo. Biologicamente estás focado para aquilo, não é? No perigo. Isto não são palavras minhas, é do Harari. Ou seja, eu sei instintivamente que se eu dizer lá o Raminhos, és um malandro porque disseste isso e ofendeste não sei quem, eu sei que a probabilidade de ter mais gente dizer pois é grande. E não é só isso, e o foco, o nosso próprio foco, hoje em dia já estou muito mais tranquilo, nem sequer respondo. Eu nem leio. Mas eu tinha
muito essa coisa da aprovação. Podia ter 500 comentários bons, mas se houvesse um dizer, és um otário. Claro. Mas porquê é que este gajo está a dizer que eu sou otário? Explica-te. Exato, mas porquê? Ou não gostei, isto não tem graça nenhuma. Sim. Pá, e isto, eu próprio, lá está, estava à procura dessa validação. Lá está. Se eu e tu acreditamos que há sempre um contexto, essa pessoa, pá, o contexto deu-lhe para aquilo e coitada não há de ser bom porque se precisa de vir para a internet reclamar contigo, uma coisa que ofendeu assim tanto. Pá, eu acho que está cada vez pior. Meu. Pá, eu não sei porque não vejo. Não tens redes próprias, não. Quer dizer, tenho o LinkedIn para efeitos de negócio. De trabalho, sim. Mas que assim que der tiro. E depois tenho a True Friends que vou vendo, mas imagina, não pusemos, não dá para ver os likes e os comentários. Eu tenho, não é interessante. Olha, ainda hoje mandaram um post de uma amiga minha que está a atravessar por um processo difícil e ela estava a falar exatamente desse processo de saúde complicado. Epá, e há lá comentários de uma malvadez de tipo, se estás assim é porque a culpa é tua, porque se calhar não devias fazer isto ou não devias fazer aquilo e não sei o quê. Ou uma rapariga que eu conheço que fez um post sobre o facto, e tu tens filhos, se calhar de alguma maneira te identificas, e eu percebi, como tenho filhos, eu li aquilo e vi o vídeo e eu percebo perfeitamente isto, que ela diz que a filha foi com a parte de cima do pijama para a escola porque não conseguiu vestir a miúda. Porque a miúda estava sempre a refilar, não, e ela ver que estou a ficar atrasado, olha, vais assim e acabou, foi parte de baixo bem vestida, parte de cima pijama. Sim. E eu percebo de onde é que vem esse stress, enquanto mãe, de cansaço, esgotamento e de já não ter paciência e ter que continuar com a vida e coisas para fazer. E independentemente de tu concordares ou não e dizeres assim, se fosse eu obrigava a vestir outra roupa, és tu. Exatamente. Mas os comentários de és má mãe, não prestas, havia de ser eu, se estás a fazer isso é porque ela não tem educação nenhuma, no meu tempo era... Não... Pá, eu fico assustado, meu. Eu fico assustado com isto. Mas não pensas... Imagina, tu a dizer isto, tu é que lidas com isto, não é? Não sou figura pública, mas tu não sentes que... Ok, se eu tivesse no meu expoente máximo o António Raminhos mais iluminado e mais do mundo... O que é que tu achavas que terias dessa pessoa? Provavelmente era pena, não é? Porque tipo, esta pessoa tem que vir para aqui, não é? Tipo, descarregar. O que eu tenho, eu não estou nesse nível, como é óbvio, mas tenho alguma... E é isso que me fez estar mais à vontade em relação aos comentários, que é uma mistura, não é bem pena, é quase compaixão, no sentido, este gajo para estar com estas merdas é porque está com uma vida... qual é a necessidade de uma pessoa que amargura tem dentro dela para vir falar desta maneira, exato, ofendendo e magoando outra pessoa, independentemente da opinião dela. E quão ofensivo foi o que tu disseste ao ponto dela aí gastar o tempo, está a gastar aquele tempo, a não dizer coisas bonitas a outra pessoa que gosta. Super gratuito, estás a perceber? Porquê que não usou o tempo que estava a ralhar contigo a dizer alguma coisa bonita a alguém que gosta e que realmente esteja diante dos padrões dela do que é uma boa pessoa? Porque não vai dizer bem dessa pessoa em vez de... É porque sabe que os outros estão a ver. Porque se fosse o WhatsApp, provavelmente não recebias tantas dessas porque se estivesse exposto no WhatsApp, porque ninguém vê, percebes? Sim. Eu acho que é os outros, a validação, e não estou a dizer com desdém, não, isso eu tenho a pena dessas pessoas, não é nada disso, somos humanos, está tudo bem, mas... Não é pena, sinto coitadinha, é de, pá, fogo, este... Está com a vida lixada, meu. Mas até nós depois, agora estou eu a perder tempo a pensar nele. Pá, não, deixa estar. Eu não respondo, já é muito raro responder. Sim. Às vezes vejo porque às vezes eu estou a ler outros comentários, mas lá está, isto é uma função da própria rede social. Portanto, estou a criar ali engagement, interação, portanto, e também por simpatia vou respondendo às pessoas. E à medida que vou respondendo, aparece lá um comentário de cocó. A minha é porque mandaram, por exemplo, na minha não tenho comentários nem likes, portanto ninguém pode escrever nada, mas a SIC Notícias publicou nas redes deles, e amigos meus a mandarem, os comentários, chamaram-me tudo, isso, é que nem associei logo aquela palavra que me chamaram, tudo. Mas porquê? Porque teres criado a rede social, a plataforma? Sim, mas nem consegui juntar as peças, tudo que me chamaram, todas elas davam tipo 12 anos de prisão, tudo que me chamaram, muitas coisas que me acusaram, mas nem pensa, mas como é que, what? Nem quer saber, pá. Tudo em letras minúsculas, claro. Claro, que é gritar, estão a gritar. Que é para eu ver. Isso é quando as pessoas gritam. Não é importante para mim. Se fosse construtivo, mandem-me que é para eu perceber o que é que se está a passar. Tu criaste aí uma muralha.
Não, uma muralha, é aquilo que eu estava a dizer, uma resiliência. Mas não amarga. Construíste. Não sinto que é amarga. Não é tipo, eu não quero saber o que os outros dizem. Não é nada disso, é só... Já sei o que é importante e por exclusão de parte sei o que não é importante. Imagina, corre mal, deixa-me dar-te um exemplo, que foi agora... nisto no mundo das startups, às vezes tens que ser um bocadinho chato e ligar a pessoa. Pá, ele veio uma desanda, sou um homem de 40 anos, 2 filhos, pá, uma desanda. Sei que e ligar, imagina, aquilo tinha-me mandado ao char, pá, uma semana triste, e que humilhação, tipo, a chamarem quase nomes, quase tipo, deixa-me em paz. Atenção, não foi nada exaustivo, foi tipo, em 4 semanas liga 3 vezes. Pronto, para aquela pessoa foi demais, pá, e desligou o telefone, e que humilhação. Pá, no dia a seguir acordei, nem me lembrei, porque está ali a minha família, pessoas que me amam e que me respeitam, tudo bem. Aquilo é só um homem que eu nem me lembro bem da cara, portanto não é importante. E lá está, e a maneira, tu podes ter sido chato, mas a maneira dele exprimir... Nem vou por aí, claro que sim, claro que depois toda a gente que eu digo... Podes ter sido chato para os padrões dele, porque se calhar outra pessoa podia não ter a mesma reação. Exatamente. Não é? Olha, isso depois depende de muita coisa. Tu sofreste ansiedade também, não foi? Sim, Tinhas aquele sintoma da despersonalização? Nos ataques de pânico. Não é? Sim, nos ataques de pânico acontecia-me muito. É muito estranho que parece que estão duas realidades a acontecer ao mesmo tempo. Eu estou a lidar com o bater do coração, as mãos frias e eu vou morrer, e tu estás a falar e é como se eu quase ouvisse um uau, 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 uau. Estás a ver de fora, não é? Tipo espectador. Sim. É muito engraçado. Mas só sabes uma coisa gira? Essa foi a minha principal, aquela que mais mexia comigo. Porque tu pões a vida em xeque. Porque como estás a ver de fora, parece que a vida passa a ser um filme e a vida parece que fica com um sentido diferente para pior, que é tipo, somos baratas. Pronto. Hoje em dia, e muito com o humor, defendo muito também com o humor de mim próprio, imagina, vou a um café, daqueles dias maus, está a chover, agora vejo esta tempestade, estava tudo aquele ambiente mau na rua. O gajo ainda fica mais depressivo. Tudo deprimido, tudo coisas, os carros, tudo a apitar, pronto. Tu vais a um café e dizes, olha, boa tarde, e a pessoa tipo, olhou para ti, tipo, decidiu não te responder. Isso eventualmente estou mesmo com uma energia má, antes dava-me para isso, e hoje em dia brinco comigo, uso a despersonalização para falar comigo mesmo e dizer, Miguel, tu fazes amigos em todo lado, é impressionante, estás a dizer, tipo, brinco comigo próprio e levo a vida com mais leveza, porque lá está, quando eu ponho a chave em casa, estão lá as pessoas que eu gosto, os meus amigos são os mesmos desde sempre, relações de qualidade, percebes? E eu acho mesmo que é o pilar de tudo. Eu diferencio muito felicidade de alegria. São dois conceitos. Sim. A alegria é momentânea e são momentos, a felicidade também são momentos, mas a felicidade é algo... Eu diria, isto foi-me ensinado, atenção, ensinado, começou só com uma verdade verdadeira, meio fez sentido, e foi ao contrário. Felicidade, este Big Mac que eu comi agora, deu-me felicidade, grande Big Mac, isto está mesmo a apetecer, felicidade. Infelicidade, magoei-me no pé, bati com o carro, estou infeliz naquele momento. E depois há um estado, que é o teu chip, o teu estado normal, que quando sais da felicidade ou infelicidade voltas a ele, que é de alegria. E da maneira como eu distingo das coisas, se calhar não é a palavra melhor, se calhar até ao contrário. Sim, mas eu percebo o que estás a dizer. Sim. Alegria, a felicidade tu vais ficar a coisas, boas ou más. Partiu o carro, Big Mac, Sporting. Esta vais ficar a pessoas. E portanto, aconteça o que acontecer na minha vida, se as minhas relações forem de qualidade, eu estou sempre num estado alegre de base. Vou estar infeliz, e vocês... mas quando passar, vou voltar ao meu estado normal, que é, chego a casa, os meus filhos vão-me dar abraços e magoar-me, que nesta idade estão sempre a saltar para cima e magoar-me, a minha mulher, e aquilo tudo é tão bonito. Às vezes estou em casa só a vê-los a viver é só isto, estás a ver? Tipo, se eu voltar para isto, nada do que acontece fora da porta pode mexer comigo ao ponto de mandar ao tapete, percebes? E portanto, comigo, eu diria, só com relações estáveis e de qualidade ao meu lado, tenho amigos com quem choco, e choco de opiniões, que eu sou muito, eu nunca... e tenho amigos que também são, e depois estamos ali, e há um amor inerente no meio daquela coisa. Porque, sim, faz sentido, porque é isso, é a amizade. É tão bonito, é tão bonito. Discutir com amigos é tão giro, porque não é aquela coisa, depois vais tomar, não é nada disso, é tipo... Sim, depois volta tudo, amanhã vamos almoçar. Exatamente, uma palmada nas costas e vamos embora, estás a ver? E isto é tudo muito bonito, porque quer dizer que tu estás a falar com alguém, estás a expor-te, mesmo as coisas, opiniões que não são tão... Imagina esta coisa política americana, é tudo muito polarizado, dá margem para muita fricção. E tu podes estar à vontade, porque são meus amigos, se acharem que eu sou isto, não faz mal, amanhã vão almoçar comigo na mesma, porque gostam de mim como eu sou. Gostando não, concordando ou não. Tu tens tido esse feedback da plataforma? Que histórias
engraçadas já vos chegaram? De histórias lá dentro. Sim. Olha, temos muito, é muito engraçado, temos muito de divórcios. Malta que se percebe uma à outra do quão são valorizadas ou não pelo parceiro ou parceira e desabafam isso, mas sem ser aquela coisa de promiscuidade, percebes? Também estás assim, então anda. Ele não te dá o que tu... Não é nada disso, é tipo só, eu também. Yeah. Tens muito disto, tens muito, e comecei por esta para acabar naquela que mais queria falar, que é da ansiedade. Tens muita gente a falar da ansiedade. Porque há muito tipo de sintomas, há muito tipo de reação, há muito tipo de cura, como já vimos aqui, e as pessoas desabafarem umas com as outras, elas estão a perguntar o que é que tu fizeste. Mas já o que é que tu tens? O que é que tu fizeste? Também te dá para isto? E aquilo dá uma leveza tão gira, e tu percebes, eu não vou dizer que se curam, obviamente, não vou ter essa arrogância de dizer que se curam, mas o que é certo é, tu percebes que aligeira a coisa. Percebes? A vida não fica porque as pessoas identificam-se e percebem, não sou só eu. Não sou só eu. O facto de tu achar, a despenalização, eu não conhecia esse sintoma, eu achava, sou eu. E varia um fusível e já vou sempre maluquinho. Como é que eu vou casar? Como é que eu vou ter filhos? Quando percebi que era um dos sintomas mais comuns, relativiza, percebe? Está bem, então vá, pronto, é um sintoma. Como é que se cura este sintoma? Vamos lá tratar disto. Não é só, já fui, estás a ver? Que era o que me dava para... E como é que se passa da plataforma, por exemplo, vocês têm uma ligação também, pelo menos com a SOS Voz Amiga, não é? Isso foi logo no início, porque nós queríamos pôr-nos como não terapêuticos. Isto não é para ligar com psicólogos, não é nada. Ainda assim, como percebemos que há muita gente lá que tem problemas que eventualmente requerem ajuda, o que nós fizemos foi, falámos com essas coisas, olha, deixem-nos pôr aqui um cantinho à parte para quem quiser saber que vocês existem e vão para lá. Mais tarde, com a inteligência artificial, a própria inteligência artificial percebe ali padrões e diz, olha, porquê que não experimentas? Porquê que não podem ter também uma rede de psicólogos ou psiquiatras? Agora temos lá agora temos essas instituições, depois fizemos 2 psicólogas, para as pessoas, consoante aquilo que preferirem, se calhar prefiro uma psicóloga, será preciso uma coisa mais urgente, SOS Voz Amiga ou SOS qualquer coisa, e pronto, e está lá. À parte de nós, não temos ligação nenhuma comercial, muito menos, mas não há qualquer comunicação sequer, é só, está aqui, estas plataformas existem, se acharem que precisam de ajuda, fica sabendo que está aqui à chance de um clique, pronto, se quiser. E as pessoas, já está a funcionar ou ainda está em fase de testes? O que é a aplicação? Sim. Não, já está a funcionar. Nós mandámos para o mercado ainda tudo preço por pioneses, porque assim. Que é site ou é sacar a... É a aplicação, nas 2 stores, na Apple e na Google. E, True Friends. O logotipo é tipo um chat, a dar um abraço. E pronto, é fazer download. A aplicação, obviamente, está na fase 1, portanto foi para testar o flow. E portanto, obviamente, que agora vai ter uma segunda fase onde vamos mudar o interface, o layout, já com profissionais, já com coisas a sério. O que é certo é, nós queríamos pôr uma plataforma, bonita ou não, que fluísse funcional e que tu conseguisses fazer match das pessoas por isto. E está a funcionar. Só para teres uma ideia, e desculpa estar aqui a fazer publicidade barata, em média, o tempo médio que a pessoa está desde que entra na aplicação até que sai é 1h23 que estão lá dentro a falar. Quer dizer que as pessoas precisavam mesmo de falar. Eu preciso de falar e tenho amigos, portanto não tem nada a ver. Eu achava que era o isolamento social, por si, aquela coisa, estou na Deloitte, sempre estás à volta, mas estou isolado socialmente e não tenho amigos. Não, é mais amplo que isso. E eu acho que é isso, tu podes aproveitar. Eu há bocado estava a colocar essa pergunta da dimensão física da coisa, não é? Do isolamento social, e as pessoas depois acabam por se isolar na rede, mas na verdade nós temos que aproveitar a tecnologia e o mundo está diferente. Portanto, ok, tu devias era ir sair com os amigos e não sei o quê, mas se calhar a pessoa nesse momento não consegue, ou não quer, ou whatever, não sei. Faço aqui um meio termo, imagina, claro que não vamos dizer que nos nossos avós, eu não temos já logo uma bexiga de porco, não é por aí, não é voltar atrás, mas já que isto existe e é para ficar, não é? Vamos assumir, vamos tornar isto bom, tipo saudável, ou pelo menos com uma componente saudável, não tem que ser tudo tóxico, não tem que ser tudo mau, as notícias, o scroll, quando aquilo... Percebe, tu obviamente com aquilo que estava a dizer da cobra, que tu vais para a coisa má, toma mais, não é? Porque é o algoritmo. Podemos eventualmente falar sobre isso e culpar o algoritmo, mas o que é certo é, ok, em vez de estar ali a combater estas plataformas e dizer, vocês não deviam, não vai dar em nada, bora criar alternativas saudáveis para a pessoa, ok, se vai usar o telefone, usa para coisas boas, usa para coisas saudáveis e tu tens que desabafar. Então bora desabafar. E depois transportar para o offline. Tu tens 6.000 utilizadores? Não. 6.000 utilizadores. Muito lá fora, não é? Porque é orgânico, porque a quantidade de pessoas que procura como fazer amigos, eu preciso de amigos. Eu se tivesse internet naquela altura em que estava lá nos arredores, óbvio,
como é que eu tenho... Alguém vive aqui, nesta zona? Porque aquilo não via nada. Tipo, era, tipo... E depois, Xvideos. Não havia a DSF, lembras-te do Sim, Fine? Sim. Quando o meu pai estava no E o Vivir, mas o Vivir era cabo. Era... Isso era para os ricos. Não. Sim. DSF, que era lembra à noite? quando o pai estava a dormir, porque a casa era gigante. O Fine, que era tipo, liga-me. Claro que sim, não, mas imagina, não estava sequer desperto para isso, mas pronto, percebia que era futuro proibido. O que é que tu achas que o teu pai diria hoje? A mim, mas em relação a quê? À tua vida, como está neste momento e com este projeto? Eu quero acreditar que ia ficar orgulhoso por estar a fazer uma coisa com o coração. Acho que ia ficar muito orgulhoso da maneira como estou a criar a minha família. Pá, eu adorava que os meus filhos o tivessem conhecido, que a minha mulher o tivesse conhecido. Mas acima de tudo, em relação ao que estou a fazer, eu quero muito acreditar que ia ficar orgulhoso, porque ia ser bom para ele se ele tivesse conhecido isto nesta altura. E acima de tudo, eu acho que ele ia ficar também orgulhoso por saber que nesta jarra que é a minha vida, que é bocadinhos, tudo dá para delas, consegui ainda construir uma jarra que ainda dá para pôr flores lá dentro, percebes? A vida ainda tem alegria, apesar de estar um monte de cacos, mas é saudável, as flores cabem lá e está tudo bem. Acho que ele ia ficar orgulhoso por isso e pronto, e adorava ter lá a almoçar todos os dias connosco e acho que ia correr bem. E queres deixar alguma mensagem para quem nos está a ver e a ouvir? Sim, e vou pegar naquilo que disseste do pessoal da internet que fala mal. Aquilo que eu estava a dizer da alegria, só essa pessoa que está a descarregar e frustrada e a descarregar, percebemos todos que a vida tem coisas más e que coisas acontecem e que, claro que sim, bora descarregar no trânsito, eu descarrego no trânsito, se estou mal, sai da frente. Mas percebam que a vida é mais que isso e que se nós tivermos relações de qualidade, se falarmos com amigos, desabafarmos, se procurarmos amigos que não tivermos, eles estão aí, as pessoas não ir, não é o apocalipse, dá para encontrar amigos, fazer amigos, há imensas aplicações para tu conhecer as pessoas e grupos e tudo mais, vão por aí, tipo, pessoas, toque, tipo, falar, uma palavra amiga e vão ver que eles próprios vão ficar muito mais felizes e, portanto, humanos com humanos, sempre. Sim, e eu acrescentava só essa ideia de que aquilo que que vos passa pela cabeça, que não são os únicos. Que não é impossível, são 8 bilhões de pessoas. Por mais idiota que sejam os vossos pensamentos, ou medos, ou frustrações, ou ansiedades, há alguém, algures, que está a passar pelo mesmo, com a sua própria história, mas que sabe perfeitamente aquilo que vocês estão a sentir. Claro, portanto, é muito mais fácil quando vocês... Mas vocês só vão saber isso quando tiverem essa liberdade para abrir a boca e partilhar. Exatamente. E daí o nome ser genial. Somos todos iguais. Ninguém cada um com a sua. E mesmo quem nunca teve, não está livre de um dia vir. Exatamente. Olha, Miguel, muito obrigado. Obrigado, António. Muito obrigado por teres vindo. True Friends está então... Vocês podem procurar na Apple ou na loja da Google. Podem se inscrever, explorar, brincar, entender e partilhar também. E já agora, se gostaram desta conversa, também partilhem a conversa. Vão aqui aos comentários, se estiverem a assistir no YouTube, o que é que acharam, o que é que se experimentaram a plataforma, experimentem e venham aqui dizer o que é que acham. E continuem a acompanhar este projeto que já leva 3 anos, acho eu, e que está agora na Casa do Observador. Obrigado e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos.